Olá, meu nome é Ricardo Romão Soares. Você pode me contactar no Twitter Ricardo Romão BR e ver as minhas apresentações no YouTube no canal Mundo.net ou Mundo da Computação. Desenvolvo papéis como DBA, AD, analista de sistema, engenharia de requisito ou projetando sistema, e sou desenvolvedor do .NET. E também já acompanho o .NET Core 1.0, que é a nova versão do .NET que está sendo apresentada agora pela Microsoft. Neste episódio, vou estar falando sobre Object Relational Map, ORM. Vou tratar de assuntos como Entry Framework, e Fluent NHibernate. O NHibernate, só que com foco nessa apresentação com Code First. Os bancos de dados utilizados para essa apresentação é o MySQL, onde vamos testar tanto o Entry Framework para o MySQL e o Fluent NHibernate para o MySQL, de igual forma para PostgreSQL. Então, os pacotes utilizados para cada banco, que é o MySQL Data e MySQL Data Entry para o Entry Framework, e então, o ambiente utilizado, nesse caso, estou usando macOS, Mono 4.3, que é o .NET equivalente ao 4.5, e o IDE utilizado, Xamarin Xamarin Studio 5.1. Dois servidores Linux, um com MySQL e outro com Postgre. Vamos ver então o nosso código. Então aqui eu criei uma solução. A princípio eu iria fazer uma apresentação só do MySQL, mas à medida que foi decorrendo eu acrescentei o Postgre. Então eu criei aqui um projeto para minhas classes de domínio, onde eu criei 3 classes, uma para pessoa, uma para o sistema e outra para o usuário. Estou usando essas classes porque eu já tenho um banco de dados, tanto do MySQL como do Postgre, que já tem essas tabelas, que sistema, tabelas, é um banco real que já é utilizado aqui em alguns sistemas meus. Então eu tenho aqui um controle de cada sistema e permissão de usuário, onde eu tenho usuários cadastrados, sistema, os perfis, quais páginas que ele pode acessar, quais os módulos do sistema, os menus desse sistema, as funcionalidades desse sistema, as ações dentro desse sistema. Então, se implementa parte de segurança de um sistema. E a ideia aqui é só acessar e listar alguns objetos desse banco. No caso aqui eu optei pelo sistema do usuário, que um usuário é uma pessoa, né? Para nós termos um exemplo de relacionamento. Então aqui um usuário sempre é uma pessoa. Então, muito simples. Criei um projeto para minhas classes de domínio. Criei 3 classes de domínio: pessoa, sistema e usuário. E agora
Esse aqui é independente, não tem dependência de nada, de nenhuma biblioteca, simplesmente o meu domínio. Para mapear minhas classes de domínio com banco de dados, eu criei um outro projeto chamado MySQL Entity Framework, para o exemplo do Entity Framework. E aqui sim, eu acrescentei os pacotes necessários para o Entity Framework trabalhar com MySQL. Então, tive que acrescentar o pacote MySQL Data Entry. Então, o Xamarin me permite adicionar packages igual o Visual Studio. Então, aqui ó, NuGet Gallery para .NET, onde eu fiz a pesquisa para acessar os pacotes que eu preciso e acrescentar. Então, acrescentei esse pacote para dar suporte ao Entity Framework 6.0 para o MySQL. Ok, adiciona o pacote, só que no meu caso já está adicionado, já está aqui. E nas minhas referências eu acrescentei o meu projeto de domínio, onde está minhas classes de domínio, certo? Feito isso, eu preciso dizer a que tabela no banco de dados cada uma das minhas classes de domínio equivale. Então, para fazer isso, eu criei aqui nesse projeto uma pasta chamada map, onde eu criei para cada classe de domínio uma classe de configuração. Então, pessoa configuration, sistema configuration, usuário configuration. Então está aqui a classe. Então, para fazer isso, como nas minhas referências eu já tenho aqui adicionado, eu adicionei o sistema, componente model, data annotation, e do pacote eu já tenho o Entity Framework e o Entity Framework 6. Então, por isso que preciso poder mapear, usar esses dois namespaces. Então está aqui Model Configuration e o System Component Data Annotation Schema. Feito isso, eu posso ter acesso. O MonoDevelop também é um IDE esperto, to table, tem o IntelliSense ou Code Complete, tá? Para que possa me ajudar nesse mapeamento. Então, se eu vier aqui, eu tenho acesso igualzinho no Visual Studio para mapear. Então, para fazer isso, no caso da pessoa, eu mapeei o ID para a coluna IDE pessoa, minha propriedade nome para a coluna não pessoa e para minha propriedade data de nascimento para minha coluna data nascimento, conforme a minha tabela, meu banco de dados corporativo, onde eu tenho aqui uma classe generalizada, onde eu tenho a data de nascimento e o nome da pessoa. Está mapeado. E assim
foi feito para cada uma das outras classes de domínio, sistema e usuário. Beleza, então feito, tendo as classes de domínio do meu negócio, mapeei para que esse domínio não tenha dependência de nenhuma tecnologia, então aqui está livre de qualquer outra tecnologia, eu tenho só meu domínio, só meu negócio tratado aí, e aqui eu fiz um mapeamento usando o Entity Framework. Para testar, eu criei um teste unitário chamado Sistema Contest.test, que é um projeto de teste unitário, onde aqui eu escrevi os testes para ver se funcionou o meu mapeamento e o Entity Framework com MySQL. Para funcionar, aqui no meu projeto do Entity para o MySQL, eu criei uma classe chamada Sistema Contest, que é a do dbContest. O dbContest está definido aqui no system.data.entity. Tá? Isso é próprio, deixa eu ver aqui no referência, é próprio do MySQL.data. Não pode esquecer também na minha classe system.contest, que uma vez feito as classes de configuração para cada uma delas que foi feita aqui, que herda do entity type configuration, então eu criei o pessoa.configuration, sistema.configuration, usuário configuration. Aqui no system.contest, na minha classe, o método onModuleCreate, no meu contexto, sistema.contexto, eu tenho que usar o meu DB Builder. Eu defini qual é o meu esquema padrão e no Model Builder Configurations.add eu tenho que adicionar cada uma das classes de configuração de mapeamento das minhas classes com o banco de dados. Acrescento aqui. Se eu criar no meu domínio uma outra classe de domínio, então eu tenho que vir aqui no meu map, criar outro configuration para essa classe e depois no meu contexto vim aqui e acrescentar model builder.configuration aqui colocaria a nova classe de configuração. Só para simplificar, ok, então tá. Então eu tenho aqui o sistema com teste, por isso que no meu teste eu adicionei o projeto como referência, eu coloquei como referência aqui tanto o domínio como o MySQL Entity Framework. Deixa eu ver aqui no meu referência, em Project, então os dois estão aqui adicionado como dependentes, como dependência no meu projeto de teste. Ok? Feito isso, deixa eu fechar tudo que está aberto aqui.
usar o file. Deixa eu ver aqui no meu teste. Aqui na minha classe de teste. Eu escrevi um teste para alguns cenários. Então eu tenho aqui um teste para listar a pessoa. Que é o que acontece? Nesse meu banco de dados do MySQL, eu tenho aqui o global, onde eu tenho a pessoa, e o sistema, onde esse banco de dados trata todo o contexto do sistema. E aqui o global trata todo o meu contexto corporativo, tabelas que eu compartilho com todos os outros sistemas. Então vou ter no caso do sistema, no caso do usuário, eu tenho uma chave estrangeira para a pessoa que está em outro banco de dados do MySQL. Então isso é um problema aqui que nós vamos ver no Entry. Então vamos rodar o teste para ver o que acontece. Então vou vir aqui no meu contexto, sistema contexto.teste, vou executar. V1. Zero de 5. Pronto. Então 3 dos testes não passou. Só 2 passou. Então, successful test, failed test. Por quê? Tudo que é relacionado à pessoa falhou. Pessoa. Esse teste aqui. Table, sistema global, também não achou. E aqui, então, pessoa, porque como nós vimos, MySQL. Então, eu tenho um banco de dados global que tem a pessoa. E, então, o que houve? Então, se eu pegar aqui o meu app config, nós vamos ver que aqui na minha configuração, minha string de conexão, connect to string, database sistema. Então, o Entry Framework, ele assume o escopo somente do banco sistema. Somente do banco sistema. Mesmo que na hora que eu fiz o meu mapeamento, pessoa, configuration, eu setei aqui que o meu esquema para essa tabela é o esquema global, conforme aqui no meu banco de dados.
global. O Entity Framework não reconheceu isso. Então, com o Entity Framework eu fiquei limitado ao escopo da minha conexão. Aqui. Vou fechar esse outro aqui. Então fiquei limitado ao escopo da minha conexão. Então o Entity só enxergou os objetos de bancos do banco sistema. Se eu mudar o database aqui para global, igual está aqui, aí sim, aí ele vai reconhecer só os objetos, só o objeto pessoa, e os objetos usuário sistema ele não vai alcançar. Então isso é um aspecto utilizando o Entity Framework. Já o mesmo domínio, esse mesmo domínio. Então fiz um teste com NHibernate, que é outro ORM. Então o teste aqui é fazer o mesmo teste com o Entity Framework e o NHibernate. Então o que eu fiz? Instalei os pacotes do NHibernate, do Fluent, NHibernate, criei um outro projeto, NHibernate, está aqui, não vou adicionar, você pesquisa, instalei o NHibernate e instalei o MySQL Provider, sql.data. Instalei esse pacote e instalei o Fluent NHibernate. Esses dois pacotes, close. Deixa eu ver aqui em package, vamos ver aqui. Fluent NHibernate. Quando você instala o Fluent NHibernate, ele instala o NHibernate 4.0. E nesse caso aqui, como aqui vou só fazer o mapeamento, não vou usar esse projeto aqui, não conecta no banco de dados, então eu só coloquei o Fluent, porque aqui eu só faço o mapeamento. Então, instalei, coloquei o pacote e adicionei aqui nas referências também o meu projeto de domínio, onde está minhas classes de domínio. Fiz isso, ok. E aqui, pessoa map. E aqui usando já, né, no Fluent NHibernate map, eu tenho essa classe map, onde eu passo a minha classe de domínio e eu faço o meu mapeamento também, igual no Entity Framework, só que aqui já é o NHibernate. De igual forma, aqui no construtor da classe, igual faço no configuration também, no construtor da pessoa configuration. Da mesma forma que eu mapeei usando o Entity Framework, eu faço usando o Fluent NHibernate ou o NHibernate usando o XML. No caso aqui, para ficar equivalente ao Code First no Entity Framework, estou usando o Fluent NHibernate. Então aqui também eu tenho o meu Code Complete Table, onde eu passo aqui meu table name e esquema, eu vou dizer tudo com IntelliSense para facilitar. Então muito simples. E aqui eu estou usando o sistema operacional Mac
Então, mesma coisa se eu estivesse usando o Visual Studio. Então aqui está mapeado já. E assim eu fiz para cada uma das minhas classes de domínio. Class Map, Sistema. Para fazer isso, tá? Eu disse onde é que está minhas tabelas de domínio. E o Map para mim poder mapear. Aqui fiz para o usuário. E aqui eu fiz o Reference para a pessoa. E como nós vimos que lá no Entity Framework não funcionou, tá? A pessoa está em um outro banco de dados, que no caso vai ser tratado como se fosse um esquema diferente. Então aqui, se eu vir aqui no pessoa, eu disse que pessoa está no esquema global, certo? Então aqui nesse projeto, vou fechar aqui. Então nesse projeto eu mapeei e aqui eu escrevi os meus testes igual eu fiz para o Entity Framework. Aqui eu só registrei o provider, não fiz a conexão, string de conexão, porque eu fiz isso aqui diferente. Eu criei um método para criar a conexão. Aqui, create session tag. O NHibernate, ele tem basicamente três estágios para ele funcionar. Primeiro é você criar um session factory, que eu estou retornando aqui. Esse iSession factory está definido aqui no NHibernate. Isso aqui eu fiz o using do NHibernate. E para configurar, eu usei o Fluent Hibernate config e db. Então, isso que eu coloquei aqui, ó, Fluent configuration, database, eu disse qual é o meu database. E aqui eu criei minha conexão de string, por isso eu não usei o webconfig. Eu posso aqui também, em vez de... Tem um parâmetro, tem uma sobrecarga aqui que recebe a string de conexão. Se eu quiser usar uma string de conexão definida aqui. Definido aqui, certo? Deixa eu fechar. Vou fechar isso aqui. Então, beleza. Então, eu tenho o meu método aqui. Esse aqui está funcionando. Eu falo, e aqui eu falo também. Então, vamos lá. Eu uso a classe Fluently, que tem um método estático chamado configure. Então, chamei esse configure. Desse resultado, eu peguei database e disse qual é o meu database e as informações para conexão. Disse qual o meu esquema padrão, que é o sistema, e disse para ele onde é que está o mapeamento das minhas classes. E no caso, eu disse que está no assembly MySQL eu disse que está no assembly que possui a classe pessoa map. Então o que significa isso aqui? Isso aqui significa o seguinte, que eu acrescentei aqui no meu projeto, nas minhas referências, eu disse que tem dependência, que eu tenho dependência para esse assembly. E nesse assembly, que é isso daqui, deixa eu pegar uma classe de mapeamento aqui, pessoa. Então essa classe, ó, o namespace dela é MySQL NHibernate
e eu tenho uma classe chamada PessoaMap. Então coloquei MySQL ncabinet.PessoaMap, que pertence a esse assembly aqui. Então o que ele vai fazer? Aqui no teste. Então ele vai pegar todas as classes mapeadas que está no assembly, onde todas as classes mapeadas que está no assembly, que essa classe aqui pertence, que no caso reference então que é esse cara aqui, ó, porque essa classe aqui está dentro desse assembly. Então ele vai, além do pessoa.map, ele vai pegar todos que está lá, que é pessoa map, sistema map, usuário map. Por quê? O Fluent Maps, ele vai pegar todos que estão dentro desse projeto aqui, que herda do class map. Então todos eles. Então é isso que vai acontecer. Então ele vai pegar todos. Então ele sabe que e me cria um objeto chamado SessionFactor. Então, vou dar um return aqui. Então por isso, então aqui minha primeira classe, eu testo se consegue conectar no database. Então a primeira coisa que eu testei foi o create session, que o resultado vai ser um SessionFactor. Depois ele me retornou um SessionFactor. Depois são 3 estágios basicamente o nHibernate. É você configurar, que é isso que eu fiz. Depois criar o SessionFactor. Então configurei, criei o SessionFactor. Se passou, ok. O segundo é a partir do SessionFactor. Então aqui, create um SessionFactor, ele vai me retornar um SessionFactor. Eu vou acessar, eu vou pegar e criar um open. Poderia melhorar isso aqui. Poderia fazer assim, ó. Var session igual criar session tá dando, que já existe a variável, não vai funcionar. Criar SessionFactor, depois na verdade aqui SessionFactor e o terceiro seria o session igual session1 SessionFactor.open session. Isso. Então primeiro passo é configurar.
configurar, criou o Session Factory. O segundo é criar uma sessão efetivamente. Então, com o Session criado, você está conectado no banco. E aí, lá, partindo disso, por exemplo, para pegar uma lista, cria um objeto lista, criei o Session, e a partir do Session agora, igual com o teste do Entity Framework, posso fazer minhas consultas, pegar minhas listas, e assim por diante. E aqui você pode fazer consultas igual, usando o link igualmente. Por exemplo, vou pegar aqui session.curly pessoa var pessoa p ponto nome contains todo mundo que tem a palavra Ricardo. Ia retornar todas, ia me retornar uma, aí isso e fazer um to list. Isso estou usando o Mac, usando o Xamarin Studio, viram o Code Complete ou IntelliSense, como preferir dizer. Isso aí. Então vamos rodar o nosso teste. Nesse caso, no Entity Framework não funcionou porque ele não conseguiu retornar a pessoa do outro banco, do outro esquema, vamos dizer assim. Já no Entity, no NCabinet, vamos ver o que vai acontecer. Viu que eu tenho aqui consultando uma pessoa. Vai limpar esse teste anterior. Set com NCabinet, from MySQL, joia, consigo trabalhar com vários bancos de dados com uma única conexão. Perfeito. Nesse ponto, 1-0 para o NCabinet. E fiz também um teste usando o PostgreSQL. Então eu escrevi aqui o PostgreSQL, onde eu uso o mesmo domínio aqui, só que agora com um banco PostgreSQL, onde eu criei aqui uma tabela sistema e usuário e um outro esquema chamado global, tudo no mesmo banco. No caso aqui, PostgreSQL é tipo SQL Server, eu tenho o banco, dentro do banco eu tenho os esquemas, tem dois esquemas aqui. E então vou conectar nesse banco e usar objetos de dois esquemas. Então, mesma coisa, vou usar o mesmo projeto de domínio para o Entity Framework. Eu repeti, fiz um mapeamento de novo para cada um deles. Aqui no caso, setei o esquema com a tabela to table, para cá, para aqui. Então esquema sistema, tabela sistema, que aqui tabela pessoa, um esquema global. Global, que é a tabela. E aqui sistema e usuário.
Beleza? Então, eu vim aqui, pacotes, eu coloquei o Entity Framework 6 para o PostgreSQL, o NPG-SQL, e o Entity Framework 6.0. Tá? E, é claro, o provider do PostgreSQL, que é o NPG-SQL. Acrescentei esse pacote, que aqui no Xamarin eu posso fazer a pesquisa, ali NPG SQL. Ele vai me dar aí os providers necessários, eu adiciono, como já adicionei, aqui na pastinha map, uma classe para configurar, e claro, a classe de contexto, que também é a mesma, eu copiei do MySQL para cá, mudei o namespace, adicionei as configurações para cada um deles que está aqui e escrevi um projeto de teste para o Entity Framework. Então vim aqui, escrevi aqui meus testes para cada situação que eu achei que deveria ser feito. Então, deixa eu fechar esse teste. Aqui, V1. Vai conectar no PostgreSQL e usar dois esquemas diferentes na mesma conexão. Ok, isso é normal no SQL Server, então funciona também no PostgreSQL. São 0 de 5 testes. Yep. Falhou um aqui. Olha, senha não existe. Senha não existe. Passou todo. Vamos ver do que se trata isso. Usuário. Vamos na minha classe de domínio, usuário. Então eu tenho senha. Então provavelmente aqui, por convenção, o Entity Framework vai procurar uma coluna chamada senha na tabela usuário. Que não tem. Que no caso a coluna chama sem login. E aí, o que eu tenho que fazer? Vou fazer o seguinte. Tem que vir aqui no docs. Entity Framework Project. Vou mandar ignorar aquela propriedade. Vou mapear ela. Como eu tenho um projeto separado, porque aqui eu não mapeei. O MySQL não deu problema, por quê? Porque não... Aqui tem o sem login. E aqui...
MySQL ignorou, mesmo tendo aqui a senha. Então aqui o Entity Framework do MySQL, a implementação do MySQL, mesmo eu não mapeando, ele não deu importância. Mas já a implementação do PostgreSQL, eu não mapeei também, mas ele reclamou. Então, e como eu não mapeei, ele vai tentar procurar uma coluna chamada senha no banco de dados, vai achar. Então vou vir aqui e mapear ela. Senha, que corresponde ao banco de dados as column name sem plugin. Vamos lá, 0 de 5 agora novamente. Demora porque ele cria um contexto, conecta no banco de dados e para cada execução ele conecta de novo no banco de dados para cada teste. Beleza, pronto, mapeei. E o comportamento adequado, igual acontece com o SQL Server, é realmente identificar uma coluna com aquele nome no banco de dados. O provider, a implementação do SQL Server também faz assim. O MySQL, como ele não está mapeado, ele ignorou. Interpretar na hora. Tem que estar esperto na hora de estar desenvolvendo e identificar os comportamentos. Aqui, beleza, resolvido. Então, beleza, Entity Framework funcionando, bacana, Entity Framework 6 com PostgreSQL. Então executei esse teste. Agora a versão, executei esse teste com esse mapeamento aqui. Aqui eu mapeei. Aqui é o map e aqui ó, mapeamento de cada um. Postgre, PGSQL, Postgre. Agora a versão do NHibernate. Então, adiciono as packages, NPG, Fluent NHibernate, vou lá no pacote. Fluent é uma só, não tem uma para cada banco, igual o Entity. Então, acrescento uma biblioteca só e, claro, preciso do NPG SQL. Adiciona no pacote. Esse projeto que eu fiz aqui, eu posso copiar ele e abrir no Visual Studio. O Xamarin Studio, ele implementa os projetos igualzinho o Visual Studio. Estou usando ele porque eu estou numa máquina do Mac. Então, se eu vier aqui, o que eu tenho que fazer? Desmapeamento. Então, igual do MySQL, adiciono Fluent NHibernate Map, onde eu tenho meu class map e seto a tabela, o esquema, seto a tabela, o esquema, e assim para cada uma das tabelas do meu módulo. Existe maneira
Nesse caso aqui do usuário, eu faço referência também, ó, a pessoa que está em um outro esquema. E escrevi um projeto onde eu faço o mapeamento com o NHibernate, com Fluent Hibernate e, claro, um projeto de teste onde eu faço os mesmos testes que eu fiz com o Ant Framework. Então aqui, igual do MySQL, Fluent, configure, aqui PostgreSQL Connect, eu fiz a minha conexão, adicionei os mapeamentos, criei o Cesium e para cada teste eu crio o Cesium Factory e aqui eu crio um Cesium que é como se fosse o contexto do Ant Framework. E aí eu posso trabalhar cada um deles. Então peguei um usuário, first ou default, e retorna um usuário que o carry aqui é como se fosse o db7 do contexto. Então, deixa eu ver aqui, ó, do entry contexto. Então, quando eu defino aqui pessoas, db7 pessoa ou db7 usuário, então aqui é a mesma coisa. Carry usuário é como se fosse o db7, aí eu tenho first ou default. Por isso que no teste aqui, eu tenho o sistema contexto, eu tenho usuários pessoas que é um db7 usuário. Então eu tenho aqui usuários first or default aqui nos usuários. Então é como se eu tivesse aqui um db7 usuário. Então eu uso o query, aí eu posso fazer minhas consultas como eu já mostrei antes. Session.query usuário var ou count, tudo que o link permite. E dando mais uma atenção ao Xamarin Studio, viu? Autocomplete, o IntelliSense, as paralelo, IntelliSense bem inteligente. Então vamos executar esse teste, que é o último.
3 de 6, 4, passou todo mundo. Então, no caso do PostgreSQL, tanto o Entry como o NCabinet conseguimos acessar em uma conexão só ambos os esquemas. Nesse caso, que eu achei interessante, você pega aqui o contexto, map, caso de usuário, associação do usuário com a pessoa, apresentou entender que isso aqui é uma associação entre duas classes ficou um pouquinho complicado do que no caso do NCabinet, que é explícito que você está tendo uma referência muito simples. Fazer algumas sintaxes do NCabinet eu achei mais clara do que a do Entity Framework. É isso. Obrigado por assistir. Não esqueça de dar um joinha e se inscrever. Até mais.